nós estamos vislumbrando a possibilidade, apesar de todas as circunstâncias aparentemente desfavoráveis, né? Nós temos que manter a nossa esperança, o dever da esperança, no sentido de que é possível a gente pensar, pelo menos em alguns cenários, em que o Ciro Gomes poderia sim ter a sua candidatura viabilizada. E nós vimos aí, lives passadas, temos cortes aí no canal mostrando, né, que em um cenário em que nem o Lula e nem o Bolsonaro estejam presentes na eleição, o Ciro ele desponta como líder, né, como o principal candidato aí com maior número de votos já nas pesquisas atuais, né? Então, isso mostra que, de fato, se essa polarização atual, essa pseudo-polarização, né? Quando a gente fala polarização, é esse embate aí supostamente ideológico, né? Entre a pseudo-esquerda lulista e esse reacionarismo, extremismo de direita do bolsonarismo, né? Se essas duas figuras elas desaparecem por alguma razão do cenário eleitoral, o Ciro é o nome mais lembrado. Isso apareceu nas pesquisas, teve inclusive manchetes aí no Globo ou em algumas outras mídias demonstrando que o nome do Ciro é o mais lembrado. Só que todos nós que somos também atentos a essas pesquisas, quando eu digo nós, aqui o pessoal da Turma Boa, o pessoal do PND, que acompanha de perto as questões, percebeu uma sacanagem aí, uma pilantragem desses institutos de pesquisa. Em qual sentido? Eles não colocaram, não testaram o nome do Ciro no segundo turno. Por exemplo, não colocaram lá Ciro Gomes e Lula num segundo turno. Ou Ciro Gomes e Haddad num segundo turno. E aí fica aquela questão, né? Por que será? Será que ficaram com certo receio, né, de ver o Ciro do campo progressista batendo outro nome supostamente do campo progressista e enterrando ainda mais, por exemplo, o nome do Lula, né? Então, o que nós fizemos aqui, eu inclusive vou compartilhar aqui também, coisa de menos de uma semana, né, Rui? Depois a gente confirma certinho. Começamos aí uma campanha. E antes de prosseguir com este vídeo, curta e compartilhe este corte e venha participar conosco todos os domingos às 19 horas do Conexão Progressista. Participem do bate-papo ao vivo conosco e vamos levar o PND para as pessoas que querem um Brasil melhor. Para financiarmos uma pesquisa de opinião aí, uma pesquisa do eleitorado, né, para que o Ciro Gomes então aparecesse como opção de segundo turno. E veja só, a meta da campanha era atingir R$15 mil para então que esse valor depois fosse complementado aí com uma outra contribuição. Acho que tem um doador, um empresário que se dispôs a complementar os valores dessa pesquisa, que, se eu não me engano, tem um valor total aí de 25 mil, 30 mil reais. E com isso, com um grande empenho aí, uma grande dedicação de todos nós aí, do pessoal da Turma Boa, do PND e tudo mais, conseguimos então atingir a meta dos R$15 mil. Tudo indica que em breve, então, teremos aí uma pesquisa sendo realizada, colocando o nome do Ciro Gomes como possibilidade aí de uma candidatura no segundo turno. Isso poderá reforçar ainda mais a ideia do Ciro Gomes como candidato. Isso que é o grande e principal motivo, né? Só uma correção. Já foram atingidos até 17 mil, acho eu. Já passou, sim, realmente. Essa vaquinha voltou barulho aí. A campanha durará até 25/3. Por isso, se alguém quiser ajudar, porque pode ser que seja necessário mais pesquisas, né? Vamos ver. É isso. Ainda não terminou, claro, essa arrecadação. Atingiu-se a meta dos 15 mil, que era a meta mínima, né, de valores aí a serem arrecadados, né, para poder viabilizar essa pesquisa. Mas é evidente que até o dia 25, hoje é domingo, 23, então, ainda na segunda até terça-feira, essa campanha estará aberta para receber contribuições. Então, quem estiver assistindo aqui, eventualmente um corte que nós vamos fazer desse ponto, né, ainda continuaremos recebendo aí
essa arrecadação, né? Via Pix, tem o Pix aí, depois a gente pode disponibilizar, né? Para poder, o pessoal que quiser continuar contribuindo, para que, evidentemente, a pesquisa seja um pouco mais ampla, os valores variam, né? De acordo com o tipo de pesquisa, o âmbito e tal, né? Então é importante continuarmos aí focados, né, nessa arrecadação, porque o ponto é esse, é fazer com que o nome do Ciro seja considerado, né, e se demonstre a força que ele ainda tem. E a partir do momento que ficar demonstrado que o Ciro Gomes ele está aparecendo bem colocado nas pesquisas, na casa dos 20%, ou passando da casa dos 20%, é evidente, né, que o PDT, os demais partidos começaram a ter um movimento aí aglutinando em volta do Ciro. A possibilidade, então, dele sair candidato vai ser muito maior, né? Então é isso, essa é a ideia que nós temos defendido, né, aqui no nosso canal e outros canais. Até me parece evidente a razão por que não foi mostrado. Ciro Gomes deve bater toda a gente no segundo turno, seja eles quem forem. O problema dele vai ser no segundo turno. Agora, se ele chegar no segundo turno, quem é que vai poder ganhar ao Ciro Gomes? Ninguém. Por isso que é importante, né, a pesquisa de segundo turno. O Ciro iria contar com os votos todos da direita. Por isso, o Lula quase que perde contra o Bolsonaro. O Ciro Gomes não tem outra. O Ciro ganha toda a gente no segundo turno. Por isso é que ele não foi considerado. Eles, quando viram aquela pesquisa, assim, puta que pariu, isso não pode ir pro... Isso aí não pode. Isso aí não pode. Mas agora vai. Nós vamos ter uma pesquisa isenta, uma pesquisa que não tem o dedo de banqueiro, não tem o dedo do sistema, uma pesquisa correta, séria, que vai, de facto, dizer em que ponto está o Ciro Gomes. Porque até pode ser que aconteça o seguinte, que na primeira volta os números do Ciro estejam um pouco inflados. A gente também não sabe. Às vezes pode ser conveniente que o Ciro tenha um valor mais altos no primeiro turno para alguma jogada política. A gente não sabe. Convém ter certeza do que é que se está falando. Mas o que é certo é, no segundo turno, eu não tenho a menor dúvida. O Ciro ganha a qualquer candidato nesse momento que se perfila para ser candidato à República. E aqui, ó, para dar uma animada no pessoal, a gente tem uma notícia aí dos bastidores, né? É claro que o Ciro, né, o entorno do Ciro, o Ciro está sempre muito na companhia, né, de outros analistas, né, que estão ali no seu entorno, ajudando também, né, na formulação das suas ideias, né? Então, tá ali, né? Ele está acompanhando, está de olho aí, né, nessas movimentações em torno do nome dele, evidentemente. É claro que quando ele vai para uma entrevista, né, e alguém pergunta para ele, Ciro, você vai ser candidato, né, o que você está pensando aí? E ele vai dizer que não, né, ele já tem dito com muita frequência que vai se manter aí distante, né, da disputa eleitoral e tudo mais, isso é compreensível, como nós já falamos aqui também várias vezes, tendo em vista os resultados das últimas eleições, né? Mas o próprio Ciro, ele sabe, né, da sua capacidade, ele sabe também do potencial que ele ainda tem para poder oferecer para a população brasileira, né, o que ele pode ainda contribuir como um presidente da República. O presidente da República, todo mundo sabe da importância que ele tem, né, em sistemas presidencialistas, né, como o nosso. Então, uma pessoa como o Ciro é imprescindível para as mudanças que nós pensamos para esse país, né? Então, ele também, evidentemente, que quando ele perceber que o seu nome está batendo lá a casa dos 20%, que ele está indo para o segundo turno e batendo todos os demais candidatos, isso, evidentemente, fará com que ele, então, realmente volte os seus planos, né, de se candidatar. E, como estava dizendo, há notícias nos bastidores de que, se as circunstâncias forem favoráveis, em qual sentido? Bolsonaro já está preso. Em 2026 ele vai estar preso. Essa semana aí o STF já vai considerar o